Continuando, questão número 32 do INSS Técnico de Seguro Social. Márcio é administrador, não empregado. Então aqui a questão já traz que ele não é empregado, ele é só administrador da empresa, ele presta serviço na sociedade por cotas de responsabilidade limitada XYZ e recebe remuneração mensal pelos serviços prestados. Remuneração mensal não é salário neste caso, é a remuneração pelos serviços prestados, porque nós vimos que ele não é empregado. Essa questão trata de segurados da Previdência, volta para a questão de segurados. Ele não é segurado obrigatório, porque ele não é segurado empregado. Ele é segurado obrigatório, mas não na qualidade de empregado. Desculpe, ele é segurado obrigatório, mas não na qualidade de empregado. Então não é a empresa, ele não é o segurado empregado da Previdência Social. Ele não é facultativo, porque ele exerce a atividade. Então ele é segurado obrigatório da Previdência Social, mas não na qualidade... Não. Esse segurado obrigatório, quando a gente falar em segurado obrigatório, ele tem a obrigação de recolher por prestar serviço à empresa. Na qualidade de prestador de serviço, ele tem a obrigação de recolher, mas ele não é segurado obrigatório, porque sempre quando tiver segurado obrigatório, leia-se na lei segurado empregado, segurado que tenha CTPS assinada. Quando fala não empregado, é para excluir a opção da A. Ele não é o segurado obrigatório. Ele também não é segurado facultativo da Previdência Social. Por que ele não é segurado facultativo da Previdência Social? Porque ele não é uma dona de casa, ele exerce atividade, ele presta serviço para uma empresa, então ele tem que recolher. Ele tem a obrigação de recolher, mas não na qualidade de segurado obrigatório. A filiação dele não é automática, não é uma filiação obrigatória, mas ele tem a obrigação de pagar o INSS. Então, ele não é segurado obrigatório e não é facultativo, ele não pode fazer essa opção. Ele não é segurado especial da Previdência, porque ele não está na área rural, ele não se enquadra em pessoas que exercem atividades rurais ou pescador artesanal individualmente, em regime de economia familiar. Ele é um empresário e exerce atividade econômica, ele administra uma empresa. Então ele também não é segurado especial da Previdência Social. Como eu bem destaquei aqui, ele é contribuinte individual da Previdência Social. Todos aqueles que prestam serviços autônomos, empresários ou não, e prestam serviços para empresas físicas ou jurídicas, para pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, eles são contribuintes individual da Previdência Social. Eles têm que recolher para a Previdência Social de forma obrigatória, senão eles ficam devendo os tributos relativos às contribuições com a Previdência Social. Eles ficam devendo o tributo de INSS. Eles ficam devendo o INSS. Eles não são um segurado obrigatório, a pegadinha é essa. Ele tem a obrigatoriedade de recolher, mas não é um segurado empregado obrigatório. Ele é o contribuinte individual. Então, ele, na qualidade de administrador não empregado, ele recolhe como contribuinte individual porque ele é prestador de serviço, tá? Eu já tinha dito em questões anteriores que o contribuinte individual é todo aquele que seja de forma física, né? Ou até por meio de uma pessoa jurídica, preste serviço para outras pessoas físicas ou jurídicas, são contribuintes individual da Previdência Social. Não são segurados obrigatórios, mas são contribuintes individual da Previdência Social. E também não é segurado eventual da Previdência Social, porque nem existe segurado eventual da Previdência Social. Não existe quem seja segurado eventual da Previdência Social. Então, aqui era até por exclusão, você chegaria na questão do contribuinte individual, muito embora essa questão fosse relativamente fácil pelo não empregados. Não tinha uma pegadinha tão assodada nesse caso. Tá ok? Vamos prosseguir. Questão 33. João montou seu próprio negócio em 2010. Obteve receita bruta no ano calendário anterior de R$30 mil e é optante do Simples Nacional. João não pretende receber aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, a contribuição previdenciária a ser recolhida por João é de... Essa questão, ela está trazendo uma figura que tinha sido mudada lá naquela época, em 2012, até de certa forma a alteração tinha sido recente, era recente, que é a legislação do MEI, do microempreendedor individual, que foi prevista na Lei Complementar número 128
de 2008, percebe? Lei complementar de 2008, é a número 128 de 2008. O microempreendedor individual, que é o João, que montou seu próprio negócio e não auferiu receita a maior do que 30 mil, o limite da MEI, só para vocês terem uma ideia, é de 60 mil. Então ele não auferiu uma receita maior do que os 60 mil, ele auferiu uma receita de 30 e fez a opção pelo Simples Nacional. O resto da questão nem tinha não tinha tanto problema. O problema era você identificar que se tratava do microempreendedor individual neste caso, né? Daquele que exerce atividade econômica sozinho, com o seu próprio negócio, sozinho e ofere receita de até 60 mil. Não precisa, ele pode ter empregados, tá? Ele não precisa ser necessariamente sozinho. Ele pode ter empregados. Eu quero dizer, ele não tem sócio, é um microempreendedor individual. Tá? A questão era isso, porque a MEI, ela trouxe uma contribuição especial. Quando você é contribuinte individual e presta serviço para uma empresa, você vai entrar nas alíquotas de 20 ou 11% aqui, prestando para a empresa ou para a pessoa física. A diferença é que quando você presta para a empresa, a própria empresa retém as contribuições. Quando você presta o serviço para a pessoa física, você que paga no carnezinho lá, você faz a GPS e paga no banco. A diferença é essa. E aí, dependendo da tua empresa, se é optante pelo Simples, se não é, dependendo do teu regime tributário, você entra em outras alíquotas de INSS. 8% e 9% seria do empregado, né? Em alguns casos de segurado empregado, como empregado doméstico. O 9% até não tem essa contribuição lá, é meio que para confundir aqui. Você teria que identificar, então, que é o microempreendedor individual, este caso, que é optante pelo Simples, e chegar na contribuição de 5%. Era a inovação. Esse valor de 5% hoje daria, por exemplo, R$ 39,40. Então, quem tem uma MEI, independentemente de quanto ele fature, desde que ele fature até 60 mil, aqui está falando 30, ele vai pagar o valor de R$ 39,40. Só que essa questão era difícil, porque é difícil necessariamente você identificar que se tratava do microempreendedor individual. Tem várias formas de você prestar serviço e também você pode ser optante pelo Simples, dependendo da tua atividade econômica, você nem poderia se enquadrar como MEI. Então era uma questão difícil, tortuosa, mas que na verdade eles queriam explorar essa inovação legislativa, de você chegar, de que foi criado esse percentual, esse limite mínimo de salário de contribuição de 5% para os microempreendedores individuais, que é o previsto na Lei Complementar número 128 de 2008. Então, essa era a questão, tá ok? Então vocês vão ver na próxima, que eu destaquei que é 5% do limite mínimo do salário de contribuição, tá? Só lembrando que nessas outras hipóteses, tem também contribuinte individual, que presta serviços a pessoas físicas e jurídicas com seu próprio negócio, que às vezes não pode se enquadrar no MEI. Por exemplo, a profissão, o advogado. O advogado não exerce uma atividade econômica, mas ele presta serviços. E como prestador de serviços, para o INSS, ele também, assim como uma empresa, tem que recolher INSS. Mas ele não pode se enquadrar no MEI. A legislação do advogado, a OAB, não permite que ele seja um microempreendedor individual. Ele necessariamente tem que... Ele pode agora, recentemente foi alterada a lei, ele pode fazer opção pelo Simples, mas não na qualidade de MEI. Então o advogado entraria como optante do Simples numa outra faixa de contribuição. Ele recolheria 20%, o advogado, ele não pode ser MEI, o advogado recolheria 20% da parte da empresa e mais 11% da parte da contribuição dele sobre o salário e contribuição dele. Então, não se enquadraria aqui. Então, quando tem que tomar cuidado, é difícil essa questão por causa disso, porque nem toda atividade econômica pode se enquadrar como MEI. Mas era isso que a questão queria, explorar esse enquadramento como MEI e a possibilidade, essa inovação legislativa de ele poder recolher 5% saindo da informalidade. O CNPJ do MEI é o que nós chamamos de CNPJ do pipoqueiro, porque não precisa ter nenhum ponto de referência. A pessoa,
A pessoa não precisa ter uma sede, um estabelecimento comercial. Ele só precisa de um ponto de referência, como um pipoqueiro que fica num ponto. Ele dá aquele ponto como ponto de referência. Aliás, o ponto de referência é a casa dele. E ele presta serviço na cidade inteira com um carrinho de pipoca. E aí esse cara não recolhia, esse trabalhador não recolhia nada para a Previdência Social. Então, em 2008, o Lula, na época do governo Lula, ele teve essa sacada de criar a questão do MEI. Esse cara não é fiscalizado, não precisa emitir nota fiscal, e ele recolhe 5% do salário, 5% sobre o salário mínimo, independentemente do faturamento dele, desde que o faturamento dele anual não seja maior que 60 mil. Então a questão era essa, tá ok? Vamos passar, questão número 34. José exerce atividade de garçom na qualidade de empregado, então aqui já tem a qualidade de empregado, segurado obrigatório da Previdência, e recebeu no mês de dezembro, além do salário mensal, o 13º salário, gorjetas, vale-refeição, de acordo com o programa do Ministério do Trabalho, horas extras, vale-transporte, na forma da legislação própria, férias indenizadas e respectivo adicional constitucional. Nessa situação, integram o salário de contribuição de José as opções seguintes. Vamos lá, a questão aqui envolve direito do trabalho e direito previdenciário. Por que direito do trabalho e direito previdenciário? Porque eu tenho que entender no direito do trabalho o que é verba de natureza remuneratória, o que é verba salarial e o que é verba não salarial. Por que isso? Porque o INSS, o salário de contribuição do INSS, o que é salário de contribuição do INSS? Salário de contribuição do INSS é a base de cálculo da qual vai ser feita a minha contribuição. Então eu, como segurado obrigatório, tenho que contribuir obrigatoriamente para o INSS. Essa contribuição será feita de que forma? Essa contribuição será sobre o meu salário. Esse meu salário, o que eu recebo de verba salarial, esse meu salário, portanto, é o salário de contribuição. O valor que eu recebo a título de verba salarial é salário de contribuição. Ele que é a base de cálculo do percentual da alíquota do INSS que vai incidir. Então eu preciso saber direito do trabalho para saber o que é salário. Entenderam? E aqui a questão ela traz, recebeu, além do salário mensal, então está falando de salário, o 13º salário, 13º salário é salário ou é verba de natureza indenizatória? 13º salário é salário. Gorjetas é salário ou é verba de natureza indenizatória? Gorjetas é salário. Vale-refeição de acordo com o programa do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem um programa que, se a empresa aderir, o vale-refeição que ela paga não terá natureza salarial, não será salário. Então, o vale-refeição, neste caso, não é salário. Então, por isso que eu estou dizendo que vocês têm que ter um conhecimento de direito de trabalho também. Horas extras é salário? É salário. Vale-transporte é salário? Na forma da legislação, vale-transporte não. Vale-transporte eu só indenizo a parte pelo dinheiro gasto com o transporte. Então ela vai trabalhar todo dia, ela gasta o passe de ônibus, eu vou indenizá-la. Isso não é salário, eu não estou pagando, não é uma contraprestação pelo serviço que ela me presta. Férias indenizadas. Bom, se no próprio nome já diz que ela é indenizada, ela não é gozada, ele está indenizando essas férias, então elas também não entram no salário. Também não tem natureza salarial, mas isso são conceitos do direito do trabalho. E o respectivo adicional constitucional. Bom, se o adicional constitucional de 1/3 sobre as férias está incidindo sobre as indenizadas, logo ele também é indenizatório. Então as férias também não tem natureza indenizatória. Então aqui, para eu saber a base de cálculo da alíquota do INSS sobre o meu salário de contribuição, eu preciso também ter uma noção do que é salário e do que não é. E isso é no direito do trabalho. E eu passei com vocês um a um aqui das possibilidades de salário. Verbas de natureza salarial e não salarial integram a remuneração do trabalhador. Mas o INSS, em regra, porque tem algumas exceções, somente incide sobre o salário e não sobre as outras verbas indenizatórias como as que nós passamos. Então vamos lá. Questão A. Salário mensal, 13º salário. Vamos começar de cima para baixo.
E o 13º salário, as gorjetas, o vale-refeição, as férias indenizadas e o respectivo adicional. Ó, vale-refeição não entra, férias indenizadas não entra. O salário mensal, o 13º salário, as gorjetas, o vale-refeição. Vale-refeição não entra, vale-refeição não entra. Salário mensal, férias indenizadas não entra, o respectivo adicional também não entra, e o vale-refeição, que é do programa, quando o refeição está dentro do programa do Ministério do Trabalho, ele não é salário, porque tem vale-alimentação, que se não tiver no programa, se o empregador dá o vale-refeição sem se inserir, sem fazer esse convênio, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, lá, se não tiver dentro do programa do Ministério do Trabalho, aí é salário. Mas nesse caso, a questão deixou claro que não fazia parte do Programa de Alimentação do Trabalhador. Então aqui o vale-refeição também não é. Salário mensal, vale-transporte, não entra, como eu tinha dito. 13º entra e vale-refeição também não entra. Então, se eu tiver conhecimento do que é cada verbo, que tem natureza salarial, o que não tem, eu sei sobre o que incide o INSS e não. Então eu chego à conclusão de que a opção correta é a A. E por isso que eu resolvi começar de cima para baixo para a gente fazer esse exercício de exclusão. Tá ok? Então, prosseguindo, a questão correta é a A. Salário mensal, 13º salário, gorjeta. A pegadinha talvez estivesse na gorjeta, mas gorjeta é um salário pago pelo terceiro, que vai lá no restaurante, é servido, paga esse valor, está lá na conta 10%, e esse valor é repassado pelo empregador para o empregado. Só que esse valor entra como salário, é pela prestação do serviço dele, percebe? Ele prestou o serviço, é diferente do vale-transporte que ele foi indenizado, é diferente das férias que ele foi indenizado, ele gozou das férias e ele não gozou das férias na época própria e teve indenização. É diferente do vale-alimentação no programa lá do Ministério do Trabalho, que é para ele ter uma alimentação mais de qualidade, saudável, não é pelo trabalho dele. Agora, a gorjeta não, a gorjeta é pelo trabalho. Então vocês sempre tentam ver, para vocês identificarem o que é verba de natureza salarial ou não, aquilo que não é indenizado, aquilo que está sendo pelo próprio trabalho, pela prestação do trabalho em si. Se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ter bastante chance de acertar. Prosseguindo, questão 35. Silvia trabalhou na empresa X de janeiro de 2009 a janeiro de 2010 como digitadora, quando foi acometida de tendinite por 30 dias, que a impedia de exercer suas atividades habituais. Submetida a tratamento médico, recuperou para suas atividades. Nessa situação, Silvia teve direito a receber. Teve direito, porque ela já se recuperou e já voltou a trabalhar. Dados. Silvia é empregada, então ela é segurada da Previdência Social obrigatória, como na qualidade de empregada, tá ok? Ela foi acometida de tendinite. Tendinite é uma doença do trabalho, ok? Foi em decorrência do trabalho. Digitadora, tendinite. Então aqui está entrando nos benefícios de auxílio-doença. Nós já falamos de aposentadoria e também já falamos sobre os 3 de auxílio-doença. Eu tenho o auxílio-doença comum, o auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente. O auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário é a mesma coisa. A única coisa que muda é que um é decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho. E o outro é decorrente de doença comum, genética, doença hereditária, não tem nada a ver, mas também afasta o trabalho. Mas no caso desses 2 auxílio-doença, o afastamento é parcial. É parcial. Tá ok? Então aqui ele nem trouxe se seria auxílio-doença comum ou acidentário. Mas é um auxílio-doença por quê? Porque o afastamento é parcial. Ela se recuperou, voltou a trabalhar. Então não poderia ser o auxílio-acidente, que é o terceiro. Que eu já disse para vocês que o auxílio-acidente é naqueles casos em que eu sofro um acidente do trabalho ou então tenho uma doença que me impede de trabalhar por um determinado período. Essa lesão que eu tive que me impediu de trabalhar, se ela se consolidar e passar a ser uma doença permanente, eu fiquei incapacitado para o trabalho de forma permanente, ou eu vou me aposentar por invalidez, se essa incapacidade for total, ou então, se ela for parcial, eu vou voltar a trabalhar em uma outra função, vou ser reabilitado por uma outra função, que vai ter uma remuneração menor do que eu vinha tendo, porque
na função que eu fiquei impedido de trabalhar. Eu tinha experiência, eu já tinha muitos anos na área, enfim, tudo levava a crer que eu tinha uma remuneração melhor do que agora a nova profissão que eu vou exercer, que é uma profissão, uma coisa que eu fui reabilitado. Eu estou parcialmente impedido de trabalhar, eu tenho uma incapacidade parcial. Quando eu tenho essa incapacidade parcial, mas posso trabalhar, eu não tenho auxílio-doença para ficar afastado, não tenho uma aposentadoria por invalidez que é para incapacidade total, eu vou receber então o auxílio do acidente, que é, como eu já disse, 50% do salário benefício. Como eu volto a trabalhar, mas volto a trabalhar meia boca, vamos dizer assim, numa área que eu estou começando, eu vou receber metade, um auxílio do acidente por toda a minha vida, até que se converta num outro benefício, como aposentadoria, ou alguma coisa, ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez. Se essa minha incapacidade parcial se tornar total, vai ser uma invalidez, mas até lá eu trabalho e recebo o auxílio acidente. Então, nesse caso, não era aposentadoria por invalidez, não era esse auxílio acidente, não era o caso de reabilitação profissional, porque não consolidou a lesão que necessitasse que ela fosse reabilitada para uma outra função. Ela voltou como digitadora, percebe? Ela ficou um tempo parada, mas voltou a ser digitadora. A tendinite não impediu que ela fosse digitadora para sempre. Então, ela não precisou da reabilitação profissional e nem do tratamento médico fornecido pelo INSS. Ela só ficou afastada, fez o tratamento dela particular e voltou na mesma função. Então, o benefício que ela recebeu, por óbvio, foi o do auxílio doença, tá ok? Aqui nem fala se é comum ou acidentário, o importante é auxílio doença, embora nesse caso seja o auxílio doença acidentário, porque decorre da atividade que ela exercia. Para efeito do direito trabalhista, por exemplo, conforme o artigo 118, da Lei 8.213, ela vai ter direito à estabilidade de 1 ano e assim por diante, tá ok? Então essa é a questão número 35. A questão número 36 é se Cláudio exerceu atividade de caldeireiro na fábrica X de 1 de janeiro de 2009 a 1 de julho de 2009. Então vamos pegar aqui, ó, janeiro de 2009 a julho de 2009 e sofreu acidente do trabalho que acarretou a perda de 2 dedos da mão. Nessa situação, Cláudio não terá direito a receber o benefício previdenciário por ausência do cumprimento do período de carência, receberá auxílio-doença e após a consolidação da perda dos dedos, auxílio-acidente, terá direito à reabilitação profissional e aposentadoria por invalidez, não terá direito a benefício, terá direito ao auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez após a consolidação da perda dos dedos. Essa está relativamente fácil. Aqui, a primeira pegadinha é que ele coloca: Cláudio exerceu atividade de caldeireiro na fábrica X de 1 de janeiro de 2009 a 1 de julho de 2009 e sofreu acidente do trabalho. Na verdade, não é pegadinha, porque não se cobra isso na questão. Mas aqui, teoricamente, ele só tem 6 meses de contribuição. Ele não tem a carência exigida para o auxílio-doença. Percebe? Ele não tem a carência exigida para diversos benefícios da Previdência, porque são só 6 meses de contribuição. Mas, desde logo, eu já adianto que quando é acidente do trabalho, não tem carência. Se fosse uma doença comum, ok, teria carência. Ele não teria direito a receber um auxílio-doença proveniente de uma doença comum que impede de trabalhar, se ele não tiver a carência, por exemplo, de 12 meses para o benefício de auxílio-doença. Mas quando esse afastamento, essa incapacidade para o trabalho, é em decorrência de um acidente do trabalho ou de doença ocupacional equiparada à doença do trabalho, aí não tem carência. Aí basta que você seja segurado da Previdência Social. Ora, eu não sei quando eu vou sofrer um acidente. Não pode ter carência para acidente justamente por esse motivo. Então, aqui não teria carência. Então, ele faria, sim, jus a um direito, a um benefício. E vamos lá, a questão dá que ele perdeu 2 dedos da mão. Então, uma coisa eu já sei, essa lesão vai consolidar, né? E aqui diz que ele perdeu 2 dedos da mão e nessa situação ele terá. Vamos começar pela última aqui. Terá direito a auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez após a consolidação das perdas dos dedos? Perdeu, vai consolidar. Auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez após a consolidação das perdas dos dedos? Não, aposentadoria por invalidez não.
ele não ficou incapacitado totalmente para o trabalho, vai consolidar, mas ele vai ser reabilitado para outra função. Ele vai poder exercer outra função. Ele vai ter direito, sim, ao auxílio acidente pela consolidação, pela incapacidade parcial, conforme nós dissemos até na outra questão, pela incapacidade parcial ele vai sim ter direito ao auxílio acidente por ter consolidado essa incapacidade parcial, por ter perdido 2 dedos, por óbvio, mas ele vai poder voltar a trabalhar. Então não é caso de aposentadoria por invalidez. Porque, repito, frisa-se, a aposentadoria por invalidez é somente quando a incapacidade é total para o trabalho. Ele não pode exercer nenhum tipo de atividade. Não terá direito a benefício, que fosse talvez a pegadinha do segurado, que eu disse no começo. Não terá direito a benefício por quê? Porque não tem carência, porque não é segurado obrigatório, não é segurado da Previdência por falta de carência. A questão não trouxe dessa forma, mas a pegadinha que eu pedi para vocês ficarem atentos era por isso. Eles quiseram aqui talvez induzir o pessoal a colocar por ter só 6 meses de contribuição. Terá direito à reabilitação profissional e aposentadoria por invalidez? Olha, se a incapacidade é parcial, se ele vai se reabilitar para uma outra função, vai conseguir exercer atividade na expressão que eu venho utilizando aqui no curso, de forma meia boca, digamos assim, vai receber a reabilitação profissional para aposentar por invalidez? Essa daqui também, por óbvio, não seria. Então sobra 2. Não terá direito a receber benefício previdenciário por ausência do cumprimento do período de carência, que assim como não terá direito ao benefício, era a pegadinha da questão conforme eu tinha dito, não teria cumprido a carência ou não seria considerado segurado da Previdência. Não é o caso. Aqui a questão correta é o B. Receberá auxílio-doença, então ele vai se afastar para primeiro cuidar dessas lesões do dedo, para ser reabilitado profissionalmente. Depois que ele for reabilitado profissionalmente para uma outra função, porque essa daí ele não vai poder exercer mais, a de caldeireiro, ele vai ter que exercer uma outra atividade e vai ter que exercer de uma forma meia boca, consolidou a lesão dele, que é a expressão que eu venho utilizado para vocês lembrarem, não é uma expressão gramaticalmente prevista nos dicionários, mas a gente fala meia boca porque só para vocês entenderem que a incapacidade é parcial, né? Então ele receberá o auxílio-doença por esse período afastado, depois de reabilitado, voltando ao mercado de trabalho, reabilitado ou não, mas voltando para exercer algum tipo de atividade, ele, depois da consolidação dessas lesões, ele terá direito ao auxílio acidente. Então, tem essa pegadinha sobre ser segurado, sobre ter cumprido o período de carência que eu alertei no começo. Talvez não fosse isso que a questão, talvez estivesse querendo explorar a mesma questão sobre auxílio-doença, sobre auxílio-acidente, misturado com aposentadoria por invalidez, mas tinha sim essa pegadinha, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, então a resposta correta é a B, tá joia?